aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um podcast Tamo Junto Cast. Eu sou Karl Heinz. E eu sou Samila Gonçalves. Nós estamos aqui juntos para termos uma imersão na Palavra de Deus. E eu te convido a acompanhar a gente aí toda semana, a quarta-feira, um episódio novinho, quentinho para você. Pra gente junto cair de cabeça na Bíblia e aprender um pouco mais do que ela tem para nos dizer. Claro, aqui nós vamos ter uma conversa bem assim, muito top, sobre a questão da Bíblia. É 30 e poucos mais do que o resumo. Ah, mas tem um resumo do canal do YouTube. Por que vocês estão fazendo isso? Porque tem gente que quer se aprofundar, tem gente que quer aprender mais, tem gente que quer mais, entender mais profundamente, quer se aprofundar, é a mesma coisa. É, né? com certeza, é Enfim, bem redundante, mas é isso. Mais conteúdo para conseguir ter um estudo mais completo da Bíblia. Também porque é muito da hora falar sobre os temas da Bíblia, mano. Com certeza. E outra, que esse livro que a gente está estudando, né, que é o livro de Jeremias, que é pouco, na realidade, você não ouve falar aí do Jeremias. Você sabe sobre Jeremias? Tipo, na igreja. É um profeta que passa assim pouco desapercebido, mas o livro dele é muito bom. É excelente, inclusive. E, cara, eu acho muito louco porque a gente vai dar um salto no tempo aí na história de Jeremias para entender uma parte da história ali que, pra mim, parece filme de comédia. É, mais ou menos, tipo, na pior. Tô na pior. Porque como é que é o filme de comédia? Uhum. Geralmente alguma coisa acontece Sim. e o filme inteiro é baseado na ideia de um grupo de pessoas ou uma personagem ou, enfim, de que você tem um plano para resolver o problema que aconteceu. Uhum. Tem uma receita em comum, geralmente. Tem um problema, a solução aparece, a galera começa a desenrolar para poder desenvolver o problema, só que todas as soluções que você corre atrás do problema até chegar perto do fim do filme, geralmente não acontece. Elas dão errado. Uhum. Então é uma coisa simples. Vamos supor que você tem que ir na casa de alguém, pegar ali uma fita, porque tem uma gravação de uma coisa comprometedora que você falou e você não quer que ninguém fique sabendo. Sim. E a ideia é simples, é entrar na casa de uma pessoa enquanto ela está de férias e você vai lá, pega aquela fita sorrateiramente, esconde ali, pronto. Plano perfeito, não tem como dar errado, o cara não vai estar lá, pronto. Aí o cara começa a ir. Ele entra dentro da casa, ele chega dentro do quarto. Quando ele pega a fita finalmente para sair, aparece gente na casa e ele começa a ter que lidar com uma situação. Estão assaltando aquela casa e ele tem que se esconder, porque agora ele vai proteger aquela casa. Enfim, pode ser qualquer coisa. Sempre dá uma treta. Mas realmente mesmo, parando para analisar, é o filme de comédia mesmo, onde se dá tudo errado. Vou pegar aqui Curtindo a Vida Doidado. Vamos lá, é um filme conhecidíssimo, famoso. Não, é famoso até hoje. Uhum. Te digo. Você que tá ouvindo aí, você já assistiu esse filme, Curtindo a Vida Doidado? Claro que Me diz já. Aí. Você vai ver nos comentários. Não vários professores, Ele viu? diz a sua idade. Diz a sua idade, porque... Mas a ideia, ainda assim, ela é muito legal. É um rapaz que ele quer matar a aula. E pra matar a aula, ele resolve se fingir de doente para poder ter um dia de matar a aula com os amigos. E aí ele resolve esperar os pais saírem, se fingir doente, aí fica em casa porque ele tá doente, e aí desenrola um problema lá com o carro de um dos meninos, que o carro do pai do cara, tipo, eles saem pra passear e dá um monte de problema. Dá um monte de treta. E aí no final fica pior ainda e vai só piorando. E ao contrário do que você pensa que eles se dão bem, no final não. Eles se dão muito mal, mas não mostra eles apanhando, só fica na imaginação. É um excelente filme aí pra você dar risada. É engraçado. É um filme que acontece no ano de 1980, na década de 80. Então, a gente já sabe que a galerinha que tá ouvindo aí, acho que não assistiu esse filme, não. Assistiu, é clássico. Muita gente já assistiu. Só se o cara for cinéfago, né, meu? Não, é clássico. Não. Agora fica aí a enquete. Você já assistiu o filme Curtindo a Vida Doidado? Você que é adolescente, os professores não contam. Agora, uma outra coisa que eu queria perguntar. Que filme veio à mente de vocês sobre isso daí? Esse tipo de comédia que você conhece. Porque esse é um tipo de comédia. Tem as comédias românticas e tal, mas esse é aquele tipo de comédia que tudo dá errado. Por que a gente tá falando isso? Porque, cara, acompanha
e com essa cabeça aí tenta entender a situação que tem tudo para dar certo e como ela dá errado na história de Jeremias. Pois é. Primeira coisa que a gente percebe ali, lá em Jeremias, se você não pegou sua Bíblia ainda, pega lá, Jeremias, capítulo 36, e a gente vai ver alguns pontos aqui da história de Jeremias. Jeremias, capítulo 36, o verso 4 em diante, diz assim: Então Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, para que escrevesse no rolo conforme Jeremias ditava todas as palavras que o Senhor lhe havia falado. Depois Jeremias disse a Baruque: Estou preso. Não posso ir ao templo do Senhor. Por isso vá ao templo do Senhor no dia do jejum e leia ao povo as palavras do Senhor que eu ditei, aos quais você escreveu. Você também as lerá a todo o povo de Judá, que vem da sua cidade. Talvez a súplica deles chegue diante do Senhor e cada um se converta da sua má conduta, pois é grande o furor anunciado pelo Senhor contra este povo. Então, contextualizando aqui para vocês, Jeremias se encontra preso. Já começou difícil, né? Uhum. Tenso, chamar Jeremias ali, complicado, né? Deu um salto, né? Porque ele já, desde o chamado que Deus falou, mas Deus tinha avisado a ele que seria difícil o chamado dele, né? Tinha. E se você não sabe sobre o chamado Jeremias, vai lá ouvir. E todo mundo odeia Jeremias, o podcast que a gente gravou anteriormente a esse. Mas aqui a gente está no capítulo 36, preso, Deus aparece para ele, pede para ele mandar uma mensagem para o povo. Jeremias então chama o seu escrivão, que é Baruque, /amigo, e pede para ele escrever o que Deus pediu para ele falar. E aí ele escreve e combina, ó, vai lá no dia de jejum da galera, lá no templo, entendeu? Na data especial. Uma data especial. É como fosse um 10 dias de oração e jejum, entendeu? Tipo, uma semana de oração acontecendo, imagina você. Você quer esperar a pessoa estar com o coração amolecido, né? É exatamente Eu isso. lembrei quando eu pedi você em namoro. Como assim? A gente tava começando a namorar e aí tinha que pedir pro seu pai. Ah, verdade. E aí você chegou e falou: não vamos pedir agora pro meu pai. Vamos esperar chegar o sábado, depois o pôr do sol, aí ele vai estar mais tranquilo, Não. aí você pede. Na realidade, acho que foi tu que pediu, que falou. Porque pra mim, eu já teria falado com meu pai logo. É que o papai... Não, você que falou. Eu falei, vamos falar com seu pai. Não, vamos esperar sábado. Não, na Você sexta. fa- é, Sexta você ele vai tava esperar de sexta-feira. folga, porque meu pai trabalha. Olha só, gente, deixa eu explicar. O papai trabalhava de noite e dormia durante o dia. Que tempo que tinha pra conversar sobre? Ah, e qualquer tempo. Não teria, não, porque ele tava resolvendo um monte de Você coisa. achou melhor que fosse Sim, no sábado. porque meu amor. pai. Ó, a gente combinou de começar a namorar na terça ou foi quarta. O papai não estava em casa, ele estava resolvendo alguma coisa. Aí o que foi que aconteceu? Vamos esperar sexta, porque sexta é certeza que ele estará em casa. E pronto, e realmente foi. Foi melhor. Porque ele ia estar mais tranquilo também. Mas sabe por quê, gente, que Cal topou a ideia? O meu pai, ele tinha um bigode que era de botar medo em qualquer um. Não era por causa do bigode dele, não. Não era simplesmente porque ele era bom no tiro. Então, essa parte já, beleza. Um bigodão bom no tiro, filho, Olha, o papai ele era segurança, né? E ele sempre foi um bom atirador. Acredite. Até com isso, dava raiva de ir brincar com ele, né? Com o negócio com Existem tiro alto. mensagens que geralmente a gente espera o momento certo, a hora certa pra poder dizer. Isso que é E o Jeremias ponto. foi estratégico aqui, ele fez isso. Ele chegou e falou, mano, vai lá na Páscoa, entendeu? O pessoal vai estar de jejum, vai estar com o coração mais ali pra Deus. Né? E aí você lê, né, como a ira de Deus é grande e ela tá anunciada contra esse povo e se eles se arrependerem. Aí essa parte de Jeremias não falou, foi condicional ali. Mas que Deus está pedindo para eles se arrependerem. Se eles se arrependessem, poderiam ter uma surpresinha. Mas tá, o Baruque foi lá e fez exatamente tudo aquilo que o profeta Jeremias lhe mandou fazer. E leu as palavras do Senhor, tá lá no verso 8 do capítulo 36. E aí ele vai ler essas palavras e uma galera vai ouvir e vai falar, uau, nossa, caraca, a gente tá muito longe, tá muito errado, tá Então, tudo zoado aqui, o que a gente tá fazendo, Senhor, tem misericórdia de nós, vamos ler, essa mensagem é importante demais, vamos ler pra mais gente. o único que falou isso, que diz aqui na Bíblia, no verso 11 de Jeremias 36, é o Micaías, o filho do Gemarias, o secretário do rei. Foi o único que falou assim, não, cara, nossa, essa parada aí é coisa séria. Eu vou chamar ele bem aqui para ele falar com o secretário, espera ainda. E aí levou o
Baruque para ler aos secretários, né? E aí Micaías relatou tudo que tinha ouvido quando Baruque leu ao povo que estava escrito. Aí os líderes mandaram, por intermédio de Jeude, filho de Netaías, bisneto, enfim, eles colocam aqui, né, os negócios lá, as linhagens lá, a geração, enfim, esqueci, fugiu o nome da cabeça agora. E mandou chamar Baruque, pega o rolo que você leu e venha cá. Quero que você leia pra gente. E vem aqui. Baruque, filho de Nerias, pegou o rolo e foi até eles. Tá bom, né? Eles querem que eu leia de novo. Agora eu vou ler pros líderes. Quando eu leio isso aqui, sabe o que eu lembro? Que eu odeio burocracia. Nossa, pensa uma coisa chata. Uma mensagem que é pra chegar pra alguém ali, depois de lá, ir pra outra pessoa e tal. Tá. Mano, cara, vamos lá. Que complicação, vamos lá. Velho. Tipo assim, é como se eu... É igual aqueles filmes que a gente vê, que o cara vai lá ter que falar com o presidente. Eu ia falar isso, da Casa Branca. Aí você envia pro assessor. O assessor fala, não, esse negócio aqui não pode ficar comigo, né? O assessor de imprensa. Leva para a pessoa que reporta à Casa Branca, ou você pode dizer aqui, né? Pode pegar o exemplo da Inglaterra. Da Inglaterra eu falo do Palácio. É a questão de pessoas assim de alto patente. É a questão assim, o cara tem uma mensagem importante, ele tem que chegar diretamente até uma pessoa que é quem vai resolver o problema. Resolver e antes ele resolver, que pode resolver o problema. Que ela vai resolver o problema e ela pode, mas antes da mensagem chegar nele tem que passar por uma porrada de gente. Mano, que raiva me dá isso. Porque isso não é só na história aqui do Baruque, não. É na vida. É na vida. Faz parte. Eu quis tirar a carta de motorista aqui. É o processo, a burocracia que foi. A gente quer, tipo, fazer uma faculdade. Aí quando você terminou, você estudou e tal, você ainda tem que fazer um TCC com uma ideia que não é sua, para provar uma coisa que você teve a ideia, para falar com pessoas que não foi você, para que você comprove a sua teoria que você não pode dizer que é sua. É que são as normas, as burocracias colocado, né? Tá querendo dizer aqui que o coleguinha não segue as regras, né, queridinho? Mas enfim. Não é questão de não seguir as regras, mas é que tem regra que é sem sentido. Mas é porque faz parte de toda a questão da lei, porque se mexe naquele negócio, aí vai mexer todo na lei da educação, que vai não sei o quê, vai mexer tudo na Constituição de um país. Por isso que existe essa questão. Não deixa de ser chato e de ser... e agora imagina você... E de ser algo que trava uma coisa importante às vezes. Pois é, mas imagina você como presidente ou como da realeza da Inglaterra, toda hora chegasse uma pessoa qualquer te incomodando. Imagina milhares de pessoas tendo acesso a você. Teria que ser filtrado a mensagem por uma Olha só, por uma pessoa. Agora você coloca milhões de pessoas, porque... Um país não tem só milhares, tem milhões e milhões. Que tem mensagens importantes. O quê? Não. Todo mundo. Eu não sou presidente. Todo mundo acha importante. Não, peraí. Agora eu vou defender o cara. Vou defender quem tá acima, que na realidade não vive, porque toda hora tem que ter gente com eles. Os caras não podem sair comprar um pão sozinho, de bermuda, chinelo de dedo, regatão, por quê? Porque tem gente perseguindo ele. Tá, burocracia. Ele teve que passar por toda a burocracia, resumindo. E aí, conforme ele foi passando, ele foi sendo aprovado. Exatamente. É como se fosse passar aí no concurso, primeira fase, segunda fase, até... Que burocracia você lembrou, ou você também, que nem eu, você não gosta de burocracia? Ou você, que nem a Sam, acha que elas têm que existir, que elas são boas? Ele foi selecionado de várias mensagens que... apareceu na mesa do secretário, porque afinal de contas, para você falar de uma pessoa com uma alta patente, você tem que ser selecionado, não é qualquer um. Tipo, você não vai mandar uma carta aqui para o rei, até mesmo para o presidente do Brasil, né, ou para os Estados Unidos, enfim, para qualquer pessoa que tem que é uma pessoa, figura pública diplomática, porque, né, pessoas que lideram algo, ainda mais quando se trata de país, né, no caso, uma figura pública diplomática. Você não tem total acesso, passa por um monte de gente para daí chegar até ele. Aconteceu com o Jeremias. E eu continuo dizendo que é chato.
Ok? Mas eu tô falando que é isso, porque imagina você, se coloca você, um monte de gente viesse para falar contigo, milhões e milhões de pessoas no Brasil inteiro tivesse acesso a você, você iria enlouquecer? E por isso que é necessário ter essas pessoas em volta de você que vai fazer com que você, né, dê ouvidos aí para algumas coisas. Tá, ele Enfim. passou por um filtro e no final chegou ali até chegar no rei. Quando a Exatamente mensagem isso. finalmente chega no rei, o rei começa a ouvir essa mensagem e manda, eu vou ler. Leia. Mas antes disso de você ler, os caras já espertos, porque conhecia o rei que tinha, né? Os caras lá, os líderes, né? Juntamente com os secretários, falaram bem assim: Baruque, diga-nos como você escreveu tudo isso. Foi Jeremias quem o ditou a você? Verso 17. Isso, 36, verso 17. Agora indo para o 18. Sim, Baruque respondeu. Ele ditou todas essas palavras e eu as escrevi com tinta no rolo. Os líderes disseram a Baruque, vá esconder-se com Jeremias e que ninguém saiba que vocês estão. Onde vocês estão? Resumindo, os líderes falaram, dá no pé, Baruque. Agora era a vez do Baruque dar no pé, né? Dá no pé. Eu acho engraçada essa cena aqui, porque a mensagem chegou, os líderes resolveram então levar a mensagem pro rei, mas eles meio que já sabiam, né? Então, tipo, O rei que tinha. O rei que tinha. Então eles mandaram, tipo, Baruque e Jeremias ir se esconder. Só que uma coisa que me bugou a cabeça. Porque quando eu leio o início da história, fala que Jeremias está preso. Sim. Aqui agora, eles mandam o Baruque se esconder com Jeremias. E lá na frente, quando o rei souber da mensagem realmente, ele vai dizer: prendam Jeremias e Baruque. Ou seja, Jeremias não está mais preso. Eu não sei o que aconteceu aqui. Eu suspeito de que de alguma forma eles tiraram Jeremias da prisão e esconderam Jeremias por conta da mensagem, porque ela começou a ser percebida por algumas pessoas ali. Quando chegou aqui no momento final, os caras orientaram o Baruque a se esconder junto com Jeremias, que eles já tinham escondido. Sim. Agora, o que realmente aconteceu, eu não sei. Eu só sei que quando chega na hora do rei, o rei manda prender Jeremias e Baruque, porque Jeremias não está mais preso. Mas quando ele mandou a mensagem, ele estava preso. Então, ou a mensagem demorou pra caramba pra chegar aí, deu tempo de Jeremias ser solto, ou foi alguma coisa nesse sentido aí de os caras entrar na prisão ali e tirar, já que eles eram pessoas de alta patente, já perceberam, então... Eu descobri que o secretário Elisama, que era o secretário do pátio do Palácio Real, então tinha secretário pra tudo lá, né? É igual ali a questão da que a gente tava falando ainda agora, de hierarquia. Mas o Jeude que pega, e é o Jeude que faz a leitura do rolo. E o rei simplesmente, ele pega uma faca, era uma faca específica de escrivão, é o que fala aqui a Bíblia, né? O Jeude terminava de ler 3 ou 4 colunas, o rei as cortava com uma faca de escrivão e as tirava no braseiro, até que o rolo inteiro foi queimado no braseiro. Tipo... O rei não tava nem aí, não, ele não quis saber, não. Hein? O Jeude começou a ler e falou, daqui esse negócio aqui, daqui, não quero saber não. Oh, mas foi Deus. E aqui ainda fala, a Bíblia fala bem assim, que lá no versículo 25, embora Eunatã, Delaías e Gemarias tivessem insistido com o rei que não queimasse, então acredito que os secretários também estavam ali, o rolo, ele não quis ouvi-los. Em vez disso, o rei ordenou a Jeraneel, filho do rei Seraías, filho de Azriel, e Selemias, filho de Abidel, que prendesse o escriba Baruque e o profeta Jeremias. Mas o Senhor tinha os escondido. Então tá vendo? Eles são soltos aqui. Sim. E aí eles estão escondidos agora por Agora Deus. não sabemos aonde, porque Deus, ele sabe esconder as pessoas. Consequência disso tudo, o rei não quis ouvir a mensagem de Deus, fez desaforo de queimar a mensagem que Deus mandou escrever. Ele fez igual, sabe, quando tipo, a pessoa tá com raiva e ela quer rasgar, né, uma carta, alguma coisa que ela recebeu. E aí, né, tá com raiva de alguém por conta, né, ai, não quero ouvir sobre isso, e rasga, e quebra, e esperneia. Ele tava meio que, sei lá, ali deu peti, né, o rei. E aí Deus encontra com Jeremias de novo, pede para escrever tudo de novo, Baruque escreve tudo de novo e mais uma coisinha, que daqui para frente... Não, tem que ler essa parte. Capítulo 36, verso 27.
Depois que o rei queimou o rolo que continha as palavras ditadas por Jeremias e redigidas por Baruque, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias: pegue outro rolo e escreva nele todas as palavras que estavam no primeiro, que Jeoaquim, rei de Judá, queimou. Aqui, na realidade, o Jeoaquim, ele tinha recebido uma intimação divina e simplesmente ele rasgou. Também diga a Joaquim, rei de Judá, assim diz o Senhor: você queimou aquele rolo e perguntou: por que você escreveu nele que o rei da Babilônia virá e destruirá essa terra e dela eliminará tanto os homens como animais? Pois assim diz o Senhor acerca de Joaquim, rei de Judá: ele não terá nenhum descendente para sentar-se no trono de Davi. Seu corpo será lançado fora e exposto ao calor de dia e à geada de noite. Eu castigarei a ele os seus filhos e seus conselheiros por causa dos seus pecados. Trarei sobre eles, sobre os habitantes de Jerusalém e sobre os homens de Judá, toda a desgraça que pronunciei contra eles, portanto não me deram atenção. Então Jeremias pegou outro rolo, o deu a escriba Baruque, filho de Nerias, para que escrevesse nele, conforme Jeremias ditava, todas as palavras do livro de Joaquim, rei de Judá, tinha queimado, e além de muitas outras palavras semelhantes que foram acrescentadas. Resultado: Ele assinou a sentença dele. ele perdeu. Só que é muito fácil a gente olhar para a história aqui do rei Jeoaquim e falar: nossa, que burro, como é que ele desobedeceu essa situação? Pois não é? Deus mandou uma mensagem para ele, disse para ele mudar, não fazer algo e tal. Só que se a gente for analisar uma questão mais micro do mesmo tipo de comportamento, a gente vai perceber que a gente faz isso constantemente. Ah, sempre. É muito normal a gente tomar a decisão de não obedecer, Agir por um impulso. fazer o que vem da nossa cabeça, não querer ouvir a voz de Deus, enfim, calar a voz do Espírito Santo. E também até a voz da mãe, do pai, né? De algumas pessoas, não, porque ele não sabe de nada, eles estão desatualizados, não tem nada a ver, né? Ele não sabe sobre o futuro. Entende, gente? É isso, tipo, você ouvir, né, as orientações de Deus, especificamente da palavra dele. Então a gente faz a mesma coisa, né, às vezes, e hoje nós temos todos esses relatos justamente para a gente pegar e ter aí essa questão de parar um pouquinho e parar para refletir no comportamento, pois Jeoaquim não parou para refletir sobre a sua ação, simplesmente ele foi lá e fez, rasgou o rolo, o livro, e condenou ele e a família dele a toda a desgraça que Deus havia falado. E lembre-se de que nossos atos têm consequências. Exatamente, nossas escolhas, nossos atos, né, as ações. Então, sempre é interessante, sempre, toda vez que a gente for agir assim, a gente pensar, né, parar, respira e pense, né? Pede orientação a Deus e busca na sua palavra aí a questão, a resposta, né, na questão de orientações divinas sempre são as melhores para você continuar na jornada, na caminhada da sua vida, né, na jornada cristã também, sobre essa questão, ok? Ter sensibilidade para ouvir o que o Espírito Santo fala o Espírito Santo. no nosso coração. E como que a gente ouve o Espírito Santo? Através da leitura da palavra de Deus. Lendo a palavra de Deus, ouvindo quando alguém fala. Tipo, aqui a gente está querendo trazer o quê? O rei Joaquim recebeu uma mensagem de repreensão. Ninguém gosta de receber mensagem de repreensão. Você gosta, gente, de receber mensagem aí sendo repreendido? Conta aí pra gente, quando sua mãe chama ali no tete-a-tete pra você conversar, o seu pai. Eu uso os pais porque geralmente os pais que fazem essa questão, né, Mas do um amigo trabalho. também às vezes repreende. Claro, um amigo pode chegar, ô cara, você tá sendo o maior vacilão, hein? Ou então, ô amiga, que é isso? O que tá se passando com você, entendeu? Tipo, nessa questão, porque o amigo, as pessoas que te amam de verdade, elas repreendem. Resumindo, a gente não quer que você seja um vacilão, por isso a gente quer que você escreva aqui nos comentários se você ouviu até aqui vacilão, para que a gente saiba que você chegou até esse momento aqui e está acompanhando a gente. Sim. Mas não esquece que ninguém gosta de ouvir uma mensagem de repreensão, mas às vezes
Deus nos repreende. E qual é o meu comportamento em relação a essas mensagens? Será que eu aceito? Será que eu estou de ouvidos abertos, de coração pronto para servir, para mudar o meu caminho, para deixar de fazer o que eu estava fazendo, para me converter para o outro lado, para realmente ter essa sensibilidade? Ou eu estou que nem o Joaquim, que fala, que se dane, queima esse negócio aí, não tô nem aí, ele que lute, e assim por diante. Então pense nisso, e a gente pede sinceramente de que você tenha sensibilidade no espírito e esteja sensível a ouvir a voz de Deus e a aceitar as repreensões quando elas vêm. Porque elas vêm. Não é legal, não é gostoso, mas é pro nosso bem. E sempre vai ser. É isso aí. Essa foi a lição de hoje, né, sobre o vacilo de Joaquim, que não deu ouvidos à mensagem que Deus tinha para ele. E que mensagem você não tem dado ouvidos? Dorme com essa pergunta. Terminamos Dorme não. Aqui, Dorme, sei lá, fica com essa pergunta. dorme com esse barulho. E é isso, a gente termina por aqui, como sempre dizendo, hashtag Tamo Junto no Céu. É isso aí. Nós.